Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém? A pastora vai. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? É um prazer para mim estar aqui junto aos irmãos. É um prazer estar na casa de Deus. Eu só pediria para, se puder desligar o ar, que minhas folhinhas aqui estão... É um prazer estar aqui, né? E é o melhor lugar que nós temos para estar é na casa de Deus, não é verdade? Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço a confiança dos pastores, né? Eu não sou um exímio pregador, eu sou um membro como vocês, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da minha vida, amém? Você que está em casa, seja bem-vindo, né? Esteja atento, que Deus tem para nos dizer essa noite, amém? Irmãos, peço até colocar o slide, não sei se dá para apagar isso aqui, dá, né? Bom, então nós vamos iniciar, nós estamos na nossa campanha Rompendo em Fé, né? E durante essas 7 quintas-feiras, hoje é a segunda, né? Nós vamos estar falando sobre a fé, né? E nesta noite nós vamos acrescentar um pouquinho mais, né? Vamos falar alguma coisa de fé e sua importância, amém? Eu achei linda essa imagem, essa primeira imagem, né? Que mostra o quê? Mostra que a fé faz algo além da razão, né? Faz algo sobrenatural, amém? Algo que a gente muitas vezes nem espera, né? Mas Deus é poderoso para fazer. Vamos abrir a Santa Palavra de Deus em Colossenses 1,16, amém? Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Amém? Fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi feito por ele e para ele. Amém? Pode passar o segundo slide, por favor. Pode sentar. Então aqui fala de Deus, né? Que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E nós não escapamos disso, né? Ou seja, nós somos feitos para andar com Deus. Amém? Então imagine alguém maravilhoso, alguém grandioso, alguém de todo poder. Como diz a Bíblia, Ele é o alfa e o ômega, ou seja, ninguém existiu antes dele, e ele vive de eternidade em eternidade, e ele nesse poder, nessa glória, pensou: eu vou criar alguém, vou criar algo para compartilhar comigo, né? Tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu sou, né? E Deus, a sua infinita grandeza, criou o céu, criou a terra, criou as plantas, os peixes, os animais. E ele olhou e pensou: não, vou fazer algo mais excelente do que tudo isso. Do barro, formou alguém e deu o nome de homem. E o incrível é que ele fez alguém à sua imagem e semelhança. Olha só. Enquanto todo o resto da criação não tinha nada de Deus em si diretamente, neste ser ele assoprou o fôlego da vida. Ele deu algo dele, deu o espírito, algo que nada mais na criação tem, a não ser o homem, né? A mulher que tem o espírito de Deus, amém? E fez a sua imagem e semelhança. Mas por que a sua imagem e semelhança? Porque como Deus criou o homem, você olhava para o homem e via Deus, via bondade,
via amor, via perseverança, via alegria, via paz. Você via tudo isso, você via Deus. Olhando para o que Ele criou, o homem via tudo isso. E Deus deixou para o homem administrar tudo o que Ele criou, né? Era o administrador, né? E o homem administrava. Mas Deus só fez uma condição para o homem, só deu uma condição. Só uma coisa você não vai fazer. Você não vai comer o fruto de determinada árvore que eu vou colocar no meio do jardim. Só isso. O resto está à sua disposição, né? E o homem observou isso, ouviu isso. E se passaram tempos, e tempos, e tempos, né? Porque Deus não criou o homem para morrer, mas para viver junto, né? Não existia morte, né? Era só eternidade. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá. Só eternidade. Mas o homem, curioso, né? Por sua vez, um dos animais deu espaço por um ser que já tinha se rebelado contra Deus, que estava por ali, passeando, né? E a serpente chegou, chamou a mulher e disse: você está vendo aquela árvore lá? Por que você não come daquele fruto? Daí a Eva disse, né? A mulher disse: não, a gente pode comer o que a gente quiser, menos daquele fruto, porque Deus falou que não era para comer, né? Daí a serpente, sendo utilizada pelo inimigo, né? Pelo mal, né? Esse espírito que já foi expulso do céu, disse para Eva: não, mas não é bem assim a história. Experimenta lá, por que não? Por que não? Que mal vai fazer? Não faz mal, que importância tem? Uma fruta só, um fruto só, vocês comem de tudo. E Eva ficou pensativa, realmente, por quê? Chegou, falou para Adão, não, mas não dá, tal. Não, vamos lá. Não, ele disse que não dá. O que a Eva fez? Pegou o fruto, comeu do fruto, esperou um pouco, não deu nada, levou para o seu marido, né? E ele comeu também. E a partir desse momento, né? Deus que passeava na viração do dia, ou seja, Deus criou tudo e passeava ali, via como é que estavam as coisas, chegava para o homem, né? Ele queria participar, queria comunhão. Notou que tinha alguma coisa estranha e perguntou: mas vem cá, Adão, alguma coisa está estranha aí, o que aconteceu? Daí Adão disse o que aconteceu. Ele falou o seguinte: a mulher que você me deu, me passou o fruto e eu comi. Daí Deus chegou para Eva: mas Eva, o que aconteceu? A serpente me influenciou, né? Eu acho que deve ter chegado para a serpente disse: foi o capeta, Satanás que me... né? Um passou para o outro a responsabilidade, né? E hoje em dia muitas vezes acontece isso na nossa vida, que não deveria acontecer. Mas enfim, mas por que isso? Porque não podia comer daquele fruto. Simplesmente, Deus criou o homem com liberdade. E é o que Ele nos dá ainda hoje. Liberdade e livre-arbítrio. Você é livre para crer em Deus e não crer em Deus. Você é livre para fazer o certo ou fazer o errado. Certo? Mas tudo tem uma consequência. E Deus disse, tenha consequência. Faça o que é certo, né? Porque Deus não quer um robô, entende? Ele quer alguém que realmente ama Ele e quer fazer de bom coração o que é certo. Então, com isso veio o quê? Veio o pecado no mundo. O homem que tinha glória, tinha tudo, a partir dessa consequência, perdeu boa parte do que tinha, né? Deus já tinha avisado Adão e Eva que a alma que pecar, morrerá, entende? Então estava instituída a morte, porque o homem foi feito para quê? Para viver com Deus, não para viver afastado dele. É igual uma planta que precisa de sol. Já conhece alguma planta que precisa de sol? Tem planta que se você tirar do sol, morre. Da mesma forma é o homem. Ele não foi criado para viver afastado, mas com Deus, né? Esse é o princípio da criação dele. Mas a partir desse momento veio a morte. Veio a morte. E com isso, o que? O pecado fez o afastamento. Porque Deus é santo ao extremo. Ele é extremo. Para ter uma ideia, Moisés, que foi um dos homens que mais se aproximou de Deus, viu Deus pelas costas. E Deus disse, eu vou deixar você me ver, mas você vai ter que ver pelas
pelas costas, porque se você me ver de frente, você morre. De tão santo e tão perfeito que é Deus. Deixou Moisés ver de costas, mas fez assim, pegou Moisés, colocou na fenda da rocha, e tapou com a mão. Quando ele passou, ele tirou a mão para Moisés ver Deus de costa, para ter uma ideia, né? Então Deus é santo ao extremo, e com essa separação entrou a morte na vida do homem. Mas Deus ama o homem, ama o homem. E o que Deus vai fazer? Deus pensou, né? Puxa vida, aquele que eu confiava, quebrou a confiança comigo, porque eu confiava que ele não ia comer aquele fruto, mas quebrou a confiança. O que vamos fazer agora? Daí Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio, né? Pensando, conjecturando, né? Pensando, o que nós vamos fazer? Bom, a gente já instituiu a lei. A alma que morrer, que pecar, morrerá. E também nós tínhamos instituído que o pecado só pode ser remido com sangue. Alguma coisa precisa morrer para apagar aquele pecado. Mas o homem vai morrer? Ele pecou e vai morrer para apagar seu pecado? Mas Deus, na sua imensa misericórdia e amor, disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, vamos fazer um sacrifício de substituição, né? Um animal morre no lugar do pecado do homem, no lugar do homem, né? E entrou o quê? O Antigo Testamento com o sacrifício de substituição, certo? Então o homem pecava e fazia um sacrifício com animal, com uma ovelha, um boi, né? E aquele boi, aquele animal entrava no lugar do homem, né? E o homem não precisa morrer. E a partir do momento que aquele animal derramava o sangue, aquele sacrifício valia como resgate do homem, como perdão do homem, como lavagem do homem, para voltar a ser alguém limpo, puro, santo. E assim foi. E adivinha o que aconteceu? O homem de novo aprontou. O objetivo era o quê? Era a reverência. Deus queria aquele sentimento, né? Puxa vida, eu errei, né? Aquela vergonha, poxa, eu falhei, mas vou procurar não falhar mais. Mas o que o homem começou a fazer? Começou a olhar o rebanho lá e pensava: bom, essa ovelha está com o zóio furado, aquela ovelha está meio troncha, aquela está arrastando a perninha, essa vamos levar para o sacrifício, né? Ué, se eu morrer no meu lugar, por que tem que morrer a bonita, né? Vamos morrer a feia, não é verdade? Para outros já foi diferente. Não, vamos matar a bonita. Daí a gente faz bastante festa, apronta bastante, faz o que der na telha, e a gente vai lá, mata a bonita e está resolvido. Essa era a intenção de Deus? Pergunto para vocês. Virou um oba-oba, não virou? E Deus viu isso. Eu creio que novamente Deus se reuniu e pensou: puxa vida, está complicado a situação do homem, né? O que nós vamos fazer agora? Daí Jesus disse: espera aí, vamos fazer o seguinte, como não está tendo o efeito que nós queríamos, e esse sacrifício não está valendo, está todo mundo com o pé no inferno, né? Porque não está valendo o sacrifício, que o objetivo era valer. Vamos fazer o seguinte, eu vou e eu vou ser o cordeiro, eu vou ser o animal que vai ser sacrificado, um sacrifício único, mas que vai valer para todos. Eu creio que nessa conversa alguém deve ter perguntado: espera aí, mas daí vai virar pizza, né? Porque veja bem, você vai fazer um sacrifício para todo mundo, para pagar o pecado de todo mundo, e o cara pode pecar, já está pago. Mas daí Jesus disse um porém: não, mas só vai valer para quem tiver fé viva e eficaz. Amém? Pode mudar o slide, por favor. E aí, mas o que é essa fé que permite a salvação? Ela está disponível para todo mundo, mas o acesso é só para quem tem fé. Aí que está o detalhe. E eu pergunto para vocês, será que fé é crer? Olha só, né? Tive tantas pessoas por aí, né? Eu já vi pessoas assim com tudo, um monte de coisa pendurada no pescoço, tem figa, tem cruz, né?
Tem pena de passarinho, tem no carro, tem em todo lugar, arvorezinha, um monte de negócio, né? E às vezes assim, as pessoas dizem assim, não, eu sou um cara de muita fé, olha as coisas que eu tenho aqui, tudo isso aqui é fé, né? Tem uma vela dessa idade, né? Desse tamanho, é fé, mas será que é fé? Ele diz assim, eu sou uma pessoa que crê muito em Deus, olha que interessante, mas na verdade, crer e fé tem uma diferença, e às vezes a diferença é tremenda. Vamos dar um exemplo de crer? Todo mundo tem a capacidade de crer, não é verdade? Vamos lá, você vai entrar num barco para passar um rio, quem já fez isso? Na hora que você entrou no barco, você cria que você ia ultrapassar o rio? Passar o rio? Cria ou não cria? Cria. Não é verdade? Entrar e ultrapassar o rio. Perfeito. Isso aí é crer. Quando você planta alguma coisa. Outro dia eu plantei para minha filhinha lá um feijão. Né? Deu até um feijãozinho, tem uma ideia. Né? Eu cria que eu ia plantar lá no algodãozinho úmido, ia nascer, não é verdade? Pessoas que vieram no meio rural. Você planta, você crê que vai nascer. Não é verdade? Isso é crer. Uma coisa bem interessante, engraçada, que acontece comigo, acho que as outras pessoas também. Quando você entra no carro, coloca a chave na ignição e gira, você crê que vai ligar ou não? E já aconteceu alguma vez você girar e não acontecer nada? Não é uma sensação terrível? Já me aconteceu. Mas a gente crê que vai ligar, não é verdade? Vou fazer propaganda do irmão da bateria. Um outro detalhe. Imagina você vai visitar um amigo que te convidou, comer aquela feijoada gostosa, né? Domingão, aquele sol lascado, né? Aquele calorão, e você vai comer aquela feijoada. E depois da feijoada, você pergunta para ele onde que é o banheiro. E você vai no banheiro, certo? Vai no banheiro, né? Você fica aliviado, não é verdade? Tem gente batendo na porta, né? Eu disse, não, já estou saindo. E quando você puxa a cordinha, nada acontece. Você cria ou não cria que ia funcionar? Mas não funcionou, né? Mas esse crer nós temos, todo mundo tem, que é o crer natural, certo? É o crer natural. Mas a fé é um pouquinho diferente, mas que tem uma consequência tremenda. Amém? Posso dizer que a fé é espécie e crer é gênero. Um tipo de crer específico é a fé. Amém? Vamos abrir agora em Hebreus 11:1, por favor. Hebreus 11:1. Quem quiser saber alguma coisa de fé, quer dizer, saber um pouco mais de fé, leia Hebreus. Hebreus é tremendo para mostrar para nós o que os homens de Deus fizeram por meio da fé. 11:1. Deixa eu pegar meu celular aqui que eu tenho na linguagem de hoje, que eu também vou precisar. Hebreus 11:1. Amém? Então olha só, fala assim, isso na revista corrigida, né? Existem várias linguagens, né? Até eu explicar um pouquinho rapidamente, né? As linguagens é assim, são vários tradutores. É igual eu pegar um texto em inglês, dá para 3 pessoas aqui. E as 3 pessoas aqui da igreja sabem traduzir muito bem, inglês para português. Te pergunto, a tradução vai ser igual? Não, vai ter pequenas diferenças, é natural isso. Mas a informação em si vai ser a mesma, né? E às vezes pode dizer, não, essa parte aqui desse que traduziu, eu consigo entender um pouquinho melhor. Essa é a diferença de uma linguagem para outra, né? Teve um tradutor que foi lá dos anos 80,
né? Tem um tradutor que é mais atual, né? Como diz a minha esposa, diz que tem até a Bíblia da Quebrada, né? Que o pessoal traduz na linguagem dos manos, né? Eu já ouvi isso, né? Mas essas são as diferenças, são pequenas diferenças, né? Mas o fundamento é o mesmo, porque a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, né? E com isso foi traduzida. Amém? Vamos lá. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Nós vamos voltar depois mais nesse versículo. Então, eu vou dizer para vocês que eu estava num dilema um dia, por causa desse versículo. Eu olhava, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, e estava lá. Eu estava num dilema para tentar entender exatamente o que Deus queria dizer. E eu estava dirigindo, e eu pensando, e daí estava dirigindo, e de repente, na minha mente, veio uma palavra. Olha só, e sabe a palavra que veio? Foi essa: fé é confiança. Nossa, aquilo brilhou uma luz na minha cabeça, né? E eu senti no meu coração que realmente fé é confiança. Deus abriu meu entendimento para entender de uma maneira simples e resumida o que é fé. É confiança. E eu vou perguntar para vocês sobre confiança a partir de agora. Eu pergunto, vamos supor, você tem um funcionário, certo? Tem vários funcionários. Tem uma empresa, tem vários funcionários. E chegou um funcionário hoje. Como uma empresa, você tem um cofre em que você guarda os valores. Natural, toda empresa tem, né? A maioria pelo menos tem, né? Você confiaria de dar a chave do teu cofre para esse funcionário que chegou hoje? Pergunto para você. Você confia? Eu acho difícil, né? Outra pergunta. Vamos supor que você está andando de carro, para o carro na frente da tua casa, e um desconhecido vem e diz: poxa, que carro bonito que você tem, me empresta para dar uma volta. E aí, você emprestaria? Aquele carro lá, das 200 prestações, suado para pagar, o que você acha? Você emprestaria? Você confiaria a ele? E pergunto, você empresta dinheiro para a primeira pessoa que te pede? Você confia que vai te devolver? Uma outra pergunta, você confia em deixar teu filho brincar com o cachorro do vizinho, sem nunca ver o cachorro, que tipo de cachorro que é, nunca ouvi falar do cachorro, e a criança sozinha, você deixa? Mas eu pergunto para vocês, por que você não confia em deixar a criança com aquele cachorro, né? Em deixar a chave com aquele funcionário, emprestar o carro para aquela pessoa, e emprestar dinheiro para aquela outra pessoa? Por que você não confia? Por que você não conhece? Para confiar precisa? E fé é com? Para ter fé precisa conhecer. Não é verdade? Então, como confiar e ter fé em um Deus que você não conhece? Te pergunto. Para ter fé precisa conhecer? Não, mas eu creio em Deus, eu tenho muita fé, e não sei o que, e bababá, e bababá. E daí você pergunta para ele: como que Abel matou Caim?
Daí o cara pensa assim. Eu acho que foi com uma pedrada. Abel matou Caim, mas é Caim que matou Abel, para você ver como ele conhece Deus. Ele conhece o que Deus escreveu, não é verdade? Ou seja, não sabe dos fundamentos básicos. Como que vai dizer que tem fé? Não conhece, não é verdade? Quantas vezes eu ouço isso, né, irmãos? Eu ouço isso. As pessoas falam assim: não, eu sou um cara que tem muita fé, que crê demais em Deus. Tá, mas me diga aí, como é que é Deus? O cara pensando, cri, 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 né? Ou às vezes diz assim: não, meu Deus é de boa, faço o que eu quero, eu no meu canto, ele no canto dele, eu não incomodo ele, não me incomoda, né? Mas nós somos parceiros, né? Ou seja, está junto, mas está separado, não é verdade? Na verdade tem algo estranho, tem algo errado. Não tem como você ter fé, confiar em quem você não conhece, né? Por isso, para ter fé, você precisa conhecer. Amém? Vamos lá de novo, Hebreus 11:1. Podem abrir de novo. Vamos lá ver o que é fé agora. De novo. Fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Essa está a linguagem de hoje, tá? É um pouquinho melhor para você compreender. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Amém? Ou seja, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, não há dúvida. Você conhecendo a Deus, e eu vou explicar as formas de conhecer, e aqui está a maior. Você não tem dúvida do que está por vir. Você não tem dúvida das promessas dele. Não precisa estar carimbado, registrado no cartório. Entende? Não precisa estar fotografado. Entende? Não precisa ter 500 testemunhas. Já aqui está cheio de testemunhas. Não precisa, você não tem dúvida. Fé é, não tem dúvida. Outra coisa, a prova, a fé é a prova das coisas que não vemos. Não precisa mais nada para mostrar que é real. Ela por si só é suficiente. É uma convicção tal que Deus coloca no coração da pessoa que aquilo é material. Entende? Você não precisa de mais nada. E a fé, ela tem a ver o quê? Com as promessas de Deus. Ela tem a ver com o que Deus fala para nós. Ela tem a ver com todos os princípios que Ele nos ensina. Amém? Fé é isso, é essa convicção. Mas parece que é crer, não é? Só que não é apenas crer. É um crer com poder misturado com o poder de Deus. É uma convicção tal que excede o entendimento humano, a ponto de coisas que são impossíveis se transformarem em possíveis. Entende? Coisas que você nem imagina, né? Porque para Deus não há impossível. Pergunto para vocês, quem que criou o impossível? Deus. Ele disse: ó, a água vai descer de cima para baixo, o rio vai descer de cima para baixo. Não o contrário, é lei dele, ponto final. Mas se ele quiser mudar, ele muda. Exemplo, Moisés foi colocado num cestinho, não é verdade? Todos sabem. Colocado no rio, todos sabem. Te pergunto, em parte do rio que foi colocado Moisés? Na parte de baixo do rio, que é a parte mais suja, onde que os escravos iam para se lavar, para tomar água. E a princesa que achou Moisés, que estava no rio, que parte do rio vocês acham que ela estava? Na parte de baixo ou na parte de cima? Te pergunto, como que o cestinho veio da parte de baixo para cima? Poder de Deus. Entende? Então são coisas que Deus faz por meio da fé. A fé daquela mãe, a fé daquele pai. Amém? Mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre terceiro tópico. Deixa eu ver. Pode passar. Isso. Vamos ver, não é esse é o tempo que eu tenho. Vamos ver mais um pouquinho. Quantos minutos eu tenho, pastor? Desculpe. Para me organizar aqui. Mais 15?
Vamos ver agora o que não é fé. Vai te ajudar também a entender o que é fé. O que não é fé? O que não é fé? A Bíblia fala que, bom, primeiro, fé é um sentimento? O que vocês acham? É um sentimento? Eu estou sentindo hoje que eu estou com muita fé. Tudo vai acontecer de bom na minha vida. É um sentimento? A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Não é verdade? Vou dizer para você, desculpa dizer, mas fé não é um sentimento. Você não está com vontade de ir na igreja. Quem já não teve vontade de ir na igreja? Eu já não tive vontade de ir na igreja. Eu estava tão aborrecido, tão chateado, que eu não queria ir para a igreja, queria ficar em casa. Mas pela fé, eu vim, porque eu sabia que eu ia ser abençoado, e era o melhor lugar para mim estar. Amém? Fé não é sentimento. Entende? Você não precisa sentir. Não, eu tenho fé, porque eu sinto. Não precisa sentir. É claro que a presença de Deus faz a gente sentir algo muito maravilhoso. Mas fé não é sentimento, não. O que mais? Fé é nosso querer, pois tudo que nós temos fé acontece. O que vocês acham? Quem tem fé, tudo acontece. Vou contar a história de Paulo. em uma certa ocasião, estava pregando até altas horas, e um rapazinho estava na janela do segundo piso, né? E o cara adormeceu e caiu lá de cima, pof, empacotou, morreu. Imagine que coisa terrível, né? O cara falando de Deus e um morre na hora, né? E querendo ou não, Paulo estendeu demais a pregação e ele acabou dormindo. Paulo foi lá, orou pelo camarada, disse: não, o espírito volta nesse corpo. E voltou, e o cara voltou à vida. Imagine. Ou seja, te pergunto, Paulo tem fé ou não tem? Pergunto para vocês, cara, né? É instrumento de Deus para ressuscitar, não vai ter fé? Por favor. Tem sim. Mas em outra ocasião ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Tira espinho dessa minha carne. Ou seja, Paulo tinha um espinho na carne. Ou seja, queria dizer o quê? Que ele tinha uma enfermidade, tinha alguma coisa que incomodava muito. E ele falava que era igual um mensageiro de Satanás, que incomodava ele, esbofeteava ele. Certo? Te pergunto, o cara não tinha fé? Teve fé para ressuscitar o camarada lá, mas o espinho não saiu. E Deus disse: não vou tirar de você, para que você não se exalte muito, porque assim você se mantém na minha presença, e a minha glória te basta. Ou seja, se Deus não quiser, não vai acontecer. E Deus não quer justamente para o teu bem. Não é verdade? Imagina a minha filha, 4 anos. Pai, eu quero uma faca. O que você acha? Você acha que eu vou dar uma faca para ela? Mas nem que for de plástico, não dou. Entende? Porque ela não está vendo o perigo, mas Deus vê. Não é verdade? Então o que acontece? Não é tudo que nós queremos acontece, mas realmente o que for o melhor. Né? É claro que nós vamos insistir, porque a gente está achando que é o melhor, mas Deus vai mostrar se não for, e se for o melhor, Deus vai realizar se você tiver fé. Amém? É assim que funciona. O que mais? Vamos lá. Daí o camarada olha na vitrine da Toyota, aquele carrão enorme, aquela coisa maravilhosa, né? Já tem um fusquinha velho, e diz: eu tenho fé. Eu ganho um salário na loja, dou um jeito, o cara que vende é meu amigo, e compra o carrão. Passa um mês, tenho que vender meu Fusca para pagar a parte das parcelas, não consigo comprar gasolina para pagar o carrão, e quando vê, tem que vender até o carrão mais barato, né, para pagar as contas. Ué, mas teve fé? Será que isso é fé? Um exemplo, outro exemplo. Satanás, tentando Jesus no deserto, pega Jesus e coloca ele lá no pináculo do templo. Tu imagina a torre mais alta, lá, Jesus lá em cima. E diz para Jesus: ô Jesus, se realmente você é filho de Deus, você joga daqui para baixo. Porque na palavra está escrito que a seus anjos dará ordem para cuidar dos seus, para que nada de mal aconteça. Está escrito? Está escrito. Está escrito sim. Mas Jesus disse também falou: mas também não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, fé não é tentar a Deus.
Se você está vendo um buraco aqui, não mete o pé e diz assim, não, eu tenho fé, nada vai me acontecer, Deus vai me livrar. Não se meta numa encrenca que já está na cara que é encrenca. Deus não vai te livrar por isso. Mas agora, se você não está vendo, Deus vai te livrar. Vai botar uma pedra lá, vai dar um jeito de você pisar na beiradinha para não botar o pé lá no fundo, porque você não está vendo. Mas se você está vendo, não faz. Por quê? Fé não é isso, não é tentar a Deus. Amém? Porque Deus deu um grande dom para o ser humano, que é o quê? É a sua inteligência. Não seja ignorante. Amém? O que mais? Pergunto para vocês: fé é viver de maneira positiva? Né? Muita vibração positiva, muita energia positiva. Isso é fé? Muita gente pensa que é. Será que a fé é isso? Viver de maneira positiva? Não. Fé tem que ter palavras de Deus. Tem que ter de alguma forma, de maneira direta ou indireta. Direta como? Você quer comer uma feijoada, um churrascão? Está aqui, ó. Feijoada, churrascão. É comida para sustentar firme, né? Mas também você pode ter a palavra de Deus no louvor, na conversa com o irmão, na comunhão. Você vai aprender alguma coisa de Deus, ou seja, de maneira direta ou indireta. Até o jeito como o irmão se porta, o irmão mais velho, mais experiente na fé, você começa a copiar ele, né? Querendo ou não, você está adquirindo a palavra de Deus, né? Da maneira que a pessoa se porta. Aprendizado, princípio, entende? De maneira direta ou indireta. Você está acrescentando a tua fé. Mas viver de maneira positiva, não é fé. Mas é bom que viva de maneira positiva? É bom. A Bíblia tem a ver com a Bíblia. Por quê? Tem alguns versículos que falam, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é maravilhoso, nisso pensai. Tem outro, em tudo dai graças. Querendo ou não, envolve essa questão de você ser positivo. A Bíblia fala, ela mostra para você que você tem que ser positivo, não negativo. Porque, querendo ou não, tem uma ação psicológica nisso. Entende? Se você começa a ser negativo, vai chegar no final, você está na que se chama autocomisseração. Já ouviu falar? Oh, coitadinho de mim. Oh, ninguém tem pena de mim. Oh, eu sou um cara atormentado pelo mundo e por tudo. Tadinho de mim. Ninguém tem dó. Nossa, não sei o que. Já viu pessoas assim? Por favor, negativismo tremendo na vida. Entende? Temos que ser positivos, sim. Tem a ver com a palavra de Deus, sim. Mas não é fé. Entende? E tem um detalhe bem interessante. O fato de você ser positivo tem a ver com o seguinte. Eu estava vendo uma palestra, pesquisador, ele é um pesquisador psicólogo de Harvard, eu não lembro o nome do cara. Ele falou que felicidade, 75% tem a ver com o fator interno, não com o externo. Você pode ter um navio, entende? Você pode ter uma nave espacial, que o máximo que você pode ter de felicidade, isso é felicidade do mundo, não de Deus, que é tremenda, né? Que você não precisa ter nada, tendo a presença gloriosa de Deus, você não precisa ter nada, né? Mas, segundo o que o mundo traz e pode dar a uma pessoa, só 25%. 75% é interno. Depende de quem? De nós. Amém? Vamos ver lá. Nossa, vamos apurar aqui. O que mais? Pergunto para você. Fé é simplesmente conhecer Jesus e seus ensinos? Será que é? Ah, eu sei tudo da Bíblia. Nossa, eu já li 300 vezes, eu sei tudo da Bíblia, tal. Eu tenho fé. Será que isso é suficiente? Já ouviram falar do obeso espiritual? Já ouviu falar do obeso espiritual? O cara está gordo de Bíblia, mas só está com ele. Entende? A gordura está com ele. O outro coitado está magricelo, precisa ouvir de Jesus. O espírito está definhando e ele está gordo, mas não dá nem um pouquinho para o outro. Pergunto, será que é só isso? Vou perguntar para vocês mais uma coisa. Será que é simplesmente conhecer Jesus e seus ensinos, fé? Pergunto para vocês. Satanás conhece a Bíblia ou não? Satanás conhece mais a Bíblia do que todos nós juntos, tem uma ideia. Até tentou Jesus com as palavras da Bíblia, com os próprios versículos.
E Jesus se defendia com a própria palavra, né? Olha só, ele sabe toda a Bíblia. E te pergunta, tem salvação Satanás? Não tem, não é só conhecer. Porque agora a gente vai ver o que falta. Tiago 2,17, por favor, vamos abrir. Tiago 2,17. Se o Tiago fugiu da tua Bíblia, diga aleluia. Estou ruim de pegar aqui, vou por aqui mesmo. Amém? Fala assim, Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Fé sem obras é morta. Não adianta você crer, não adianta você ter fé que precisa ser bom se você não é bom com alguém. Não adianta ter fé que precisa ter misericórdia se você não é misericordioso com alguém. Não adianta ter fé se você não bota em prática tudo isso. A fé é morta. E Satanás é assim, ele sabe tudo, mas não pratica nada, né? Tem um ditado que diz assim, que Satanás crê e estremece, mas não obedece. Para ter fé genuína, que vale a pena, que realmente é real, precisa obedecer. Simples, botar em prática, é viver eficaz. É essa fé que Deus quer da nossa vida, é essa fé que dá milagre, é essa fé que faz maravilha, é essa fé que levanta o morto. Porque você agrada tanto a Deus que o que você faz acontece, porque Deus está contigo, está colado contigo, está junto, estamos juntos. Amém? Que mais? Fé. Eu vou eu vou achar aqui rapidinho, que eu estou com pouco tempo. Fé, será que é superstição? Todo símbolo aí que está aí, ó. Eu tenho fé, eu tenho tudo isso aí em casa, né? Se a pessoa dissesse isso, será que ela teria fé? Pergunto. Vamos ver lá, o que Deus fala? Deuteronômio 18:10. Eu vou abrir, mas não precisa abrir não, tá? Vou achar por aqui que vai ser mais rápido até. Deuteronômio 18:10. Aleluia. Fala assim, ó. Olha só que Deus fala. Eu vou ler até o 13. Em ti você não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. É um sacrifício que faziam antigamente, para ter uma ideia. Nem adivinhador, nem prognosticador, aquele que fala do futuro, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem um mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Amém? O povo de Deus, escolhido de Deus, a nação escolhida de Deus, para morar naquela região, né, de Israel, o povo foi para lá e expulsou todos que estavam naquela terra que praticavam isso, porque isso é abominação a Deus. Então eu pergunto, é superstição? Porque isso está tudo envolvendo superstição. Não é, fé não é superstição, é ao contrário, até aborrece a Deus. Amém? Mas vamos lá, vamos abrir em Hebreus 11:6, por favor. Hebreus 11:6. Estamos quase no final. Pode passar o 4, o próximo slide. Hebreus 11:6, até eu vou achar aqui. Então, vamos ver aqui. Benefícios da fé, ou seja, olha lá, ó, tá vendo lá, na mão da pessoa? Aquilo ali é um grão de mostarda. Você nem é menor que uma mosca. Se você não olhar com atenção, você não enxerga.
Mas olha o que ele acaba gerando. Uma árvore. A fé assim, parece um nada, mas é tremenda. Se você tiver, e se a gente tiver, Jesus fala, fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer que a nossa fé é menor, hein? Se você vai dizer para o monte, ó, monte, passa daqui para lá, e o monte vai passar. Tu vai ver quanto que a gente precisa de fé, buscar a fé. Amém? E fala em Hebreus 11:6, fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Não tem como agradar a Deus se você não tem fé. E para ter fé você precisa conhecer a Deus. Amém? O que mais? Também tem outro detalhe, outro benefício da fé. Primeiro, agradar a Deus. Outro benefício: pela graça sois salvos por meio da fé. Fé traz salvação. Se a pessoa não conhece a Deus, não vai ter confiança, não vai ter fé. Te pergunto, vai ter condições de ser salvo? Outra coisa, se tiver fé como um grão de mostarda, vai dizer isso. Um monte, vai daqui para lá. Pra você ver o poder que é. E já encerrando, pode passar para o próximo 5. Eu já estou encerrando, gente. Vamos lá. Romanos 10:17 fala assim: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É tudo o que eu falei. É a Bíblia, que é o nosso churrascão, né? É o louvor, né? É a conversa sobre Deus. Na verdade, é a comunhão com o irmão, a pessoa que tem conhecimento, que tem uma vida reta com Deus. Você aprender muitos princípios, né? Que mais? A importância da oração, porque a oração te ajuda a você entender melhor de Deus, te aproxima mais de Deus, quebra muita barreira, a tua fé vai vir mais rápido, amém? Vai acrescentar mais rápido. E outra coisa, a fé tem um detalhe, a Bíblia fala que a gente deve renovar sempre o nosso entendimento, Romanos 12:2, né? E outra coisa que a Bíblia fala também: os cuidados do mundo, a sedução pelas riquezas, sufocam a palavra. Ou seja, a fé vem da palavra de Deus, de maneira direta ou indireta. Mas tem coisas que nós vivemos aqui no mundo que vai sufocando, vai apagando a fé. Por isso tem aquele ditado, que nós sempre temos que colocar um pau de lenha nesse fogo, no fogo da fé. Não é verdade? Como a pastora falou na pregação anterior, a fé de ontem não é para hoje. Você precisa buscar de novo. Sempre, amém? Amém? Pode colocar no próximo. Então, irmãos, esse é um pequeno comentário sobre a fé, certo? Eu deixei um versículo para encerrar, como reflexão, né? Que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, mas Deus deu essa ferramenta tremenda que é a fé, né? E eu vou deixar o versículo de Paulo, né? Paulo falou o seguinte: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Ou seja, fé genuína sempre tem Jesus na história, amém? Que Deus abençoe, foi um prazer, né, ter vocês me ouvindo, né? Eu agradeço muito a oportunidade, né? Agradeço, né, você que está me vendo, me ouvindo, né? E que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, eu vou estar falando aqui de máscara. Deixa eu só pegar aqui um papelzinho para eu usar rapidamente, para eu poder tirar. Precisamos cumprir os protocolos, né, irmãos? E sabe que o irmão Jefferson pregando, aconteceu uma coisa interessante, né? Domingo a gente estava com
com a igreja cheia e bastante pessoas, né? E tudo é novo, né, no que nós estamos vivendo agora, né? E então agora a gente não pode se abraçar, tocar nas mãos. Se tocar, já tem que passar imediatamente o álcool, porque às vezes pode esquecer, levar a mão no olho, na boca, né? E pode ter uma contaminação. Não que a pessoa esteja doente, mas digamos que a pessoa pegou em algo que tinha ali contaminado, e daí pegou na sua mão, e assim vai transmitindo, né? De pessoa para pessoa. E aí, tem pessoas que não aceitam muito. Mas você não tem fé? Né? A pessoa falou para mim, mas você não tem fé? Então, mas olha só, isso não é fé, queridos, a gente tentar a Deus, né? Então, se tem os protocolos que a gente precisa seguir, nós precisamos seguir, não é questão de fé. Nós temos fé que o Senhor vai nos guardar, né? Que o Senhor vai nos dar vida, né? Que nós, mesmo que venhamos a perder a nossa vida aqui na terra, nós temos a vida na eternidade, e isso é ter fé, né? Mas não a gente... não, então eu vou correr a 200 km por hora, que eu sei que Deus vai me guardar, né? Eu tenho fé que Deus vai me guardar. Então não é assim. Uma bênção essa mensagem, irmão Jefferson, viu? Né? Às vezes a gente... E a palavra de Deus fala, quando eu penso que sou fraco, aí que sou forte, viu? Então, quando a gente fica se julgando assim, não, eu não sei pregar bem, não sou um grande pregador, aí que Deus usa, porque não é a gente mesmo, viu? É Deus através de nós, né? Apenas nós temos que nos disponibilizar e Deus usa, viu? Então, graças a Deus, irmão Jefferson, que Deus abençoe e recompense grandemente, vai vir outras oportunidades, vai se preparando aí, né? Amém? E, queridos, quinta-feira que vem nós continuamos a campanha, terceiro dia. Então, eu vou continuar a mensagem que eu estava trazendo quinta passada, e tenho certeza que Deus tem grandes coisas. Você foi abençoado? Que eu fui, sabe? A nossa fé é renovada, né? Fortalecida. Às vezes a gente vai desanimando, vai esmorecendo, e quando a gente ouve uma mensagem assim, né? Que a gente precisa buscar, que a gente precisa fortalecer, a gente precisa alimentar a nossa fé, né? E aí nós vamos conseguir grandes vitórias. Então a irmã Dalva está pedindo oração pela sua saúde e pelo seu marido que está à procura de um emprego, amém, vamos estar orando. A irmã Margarida, oração pela Edinalva, que perdeu seu filho faz 8 dias e não está bem, colega de faculdade. Vamos estar orando por essa família enlutada. O Carlos Gustavo também, vamos estar orando pelo Carlos Gustavo, né? Ele teve uma boa melhora. Sim, tá. Então, o Carlos Gustavo, que nós oramos aqui, que estava com febre alta, né? Não está mais com febre, né, irmã Carla? Só está ainda com sintomas de diarreia, né? E isso debilita bastante, né, principalmente a criança. Então vamos estar orando, né, que o Senhor complete a obra que Ele já começou a fazer. Vamos orar pela Serena também, né? E todos que estão na campanha, vamos nos colocar em pés, então, para nós estarmos orando. Queridos, eu até esqueci de compartilhar aqui, né? Eu pedi oração pela minha tia, né? Recebeu um diagnóstico bem grave, né? Teve sintomas terríveis, perdeu a visão, né? Graças a Deus, queridos, está tudo bem com ela, sabe? Voltou, a visão dela voltou, sabe? Tudo com medicação, não precisou fazer cirurgia. Então, tudo isso é a mão de Deus, né? Está sendo só acompanhada agora. Eu creio que é a mão de Deus. Deus ouve as orações, né? Do justo, amém? Vamos orar então, coloque a sua vida, o seu propósito, a sua causa diante de Deus. Vamos orar por essas pessoas aqui que estão pedindo oração, e você também, você crê, né? Para Deus não há impossível, amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos agora, Senhor, orando e clamando ao Senhor, porque nós temos fé, Senhor.
Não fé em coisas corruptíveis, coisas passageiras, coisas materiais, coisas naturais, mas nós temos fé, nós cremos no Deus que nós servimos, que nós não podemos ver, mas nós sentimos a sua presença, nós podemos experimentar o seu poder, a sua glória sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, no Deus Criador que fez do nada todas as coisas que nós podemos contemplar. Oh Pai querido, e através, Senhor, da Tua palavra que nós ouvimos nesta noite, sobre alimentar a nossa fé, sobre exercitar a nossa fé, do que realmente é fé. Senhor, que possamos sair realmente fortalecidos, Senhor, através da Tua palavra. Oh Pai querido, e aqueles que estão agora diante de Ti, Senhor, apresentando as suas causas, Senhor, aquele que está enfermo, aquele que está abatido, aquele que precisa de uma solução, aquele que precisa de uma resposta, aquele que precisa de uma porta de emprego, aquele que precisa, Senhor, de algo, Pai, de uma solução, Senhor, aquele que precisa de libertação, aquele que precisa de transformação na sua vida, na sua família, no casamento, na vida financeira, na vida material, na vida espiritual, aquele, Senhor, que está sendo oprimido por vícios, aquele que está sendo oprimido pelo desânimo, pela depressão, pela insônia, pela angústia, pela miséria, em nome de Jesus agora, nós cremos no Teu poder, nós cremos no sangue precioso de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, que garante para nós a vida eterna, que o Senhor, nós cremos no sacrifício na cruz do Calvário, que o Senhor levou sobre si todas as dores, as enfermidades, Senhor, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor naquela cruz. Oh Pai querido, nós agora, Senhor, declaramos e profetizamos na autoridade que há no nome de Jesus, que haja cura sobre a vida da Dalva, que haja, Senhor, Pai querido, uma porta de emprego para o seu marido. Senhor querido, também nós declaramos, Senhor, a cura sobre a vida do Carlos Gustavo. Deus, em nome de Jesus, completa a obra, Senhor, que todo mal-estar cesse agora, que todo desarranjo intestinal no organismo dessa criança, que saia agora em nome de Jesus toda bactéria, em nome de Jesus. Senhor, também apresentamos diante de Ti a família da Edinalva, Senhor, que está enlutada, que perdeu esse filho. Meu Deus querido, só o Senhor para consolar. Oh Pai querido, mas toma, Senhor, esta vida agora em Tuas mãos, Senhor. Senhor, que venha a paz que excede todo entendimento sobre esta família, sobre esta mãe, em nome de Jesus, Senhor, que ela sinta conforto, que ela sinta refrigério na sua alma, Senhor. Oh Pai querido, e que a Tua bênção, Senhor, seja sobre esta casa, Pai. Oh Deus querido, e também todos os irmãos que estão aqui, Senhor, cada causa, cada vida, cada família que é representada, seja alcançada agora. Cada pessoa que está assistindo, Senhor, essa transmissão, seja alcançada agora, em nome de Jesus. E assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Domingo nós temos culto. Não deixe de estar conosco. Você que pode, venha. Nós tivemos um culto aqui maravilhoso domingo, com a presença gloriosa do Senhor Jesus. Está seguro, pode vir, queridos, para a igreja. Estamos cumprindo todos os protocolos, amém? E com certeza você será abençoado. Oi?
ceia, domingo, Santa Ceia do Senhor. Queridos, às vezes as pessoas falam assim, hoje é culto de Santa Ceia, eu não vou, né? Porque eu não estou participando, porque na minha vida não está tão certa. Queridos, é aí que você tem que vir, sabe? Aí que você tem que vir. Venha participar, viu? Ninguém vai te julgar, ninguém vai ficar olhando se você está participando, se você não está. Queridos, a ceia é do Senhor, é o banquete espiritual que Deus prepara para nós. Você não pode ficar fora. Amém? Amém, queridos? Então vamos orar e, né, para nossas casas. Vou pedir para o irmão Delcio vir fazer essa oração. Amém? Para nós despedirmos e irmos em paz. Quinta-feira que vem tem mais. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estenda as nossas mãos. Senhor Deus, ó Pai, graças nós te damos, Senhor, por ouvir a Tua palavra, Senhor, e sair daqui alimentado, ó Deus. E nesta palavra, ó Pai, nós colocamos, Senhor, a nossa casa, ó Pai, que está, Senhor, debaixo, Deus, da Tua proteção, Senhor. Que os Teus anjos estejam acampados sobre as nossas casas, ó Pai. Que o vosso Espírito Santo, ó Deus, possa habitar, Senhor, nas nossas casas, ó Pai, trazendo alegria e paz, ó Deus. Todo mal, Pai, bate em retirada, Senhor. Que seja uma casa de paz, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa grandemente, ó Deus, a vida de cada um, Senhor, que ali habita, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, nos proteger, Senhor, de toda ação maligna, ó Deus, e toda peste, ó Deus, que se arrasta, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que a Tua mão poderosa, ó Deus, esteja estendida sobre o Teu povo, Pai, sobre os Teus filhos, Senhor. E aquele, ó Pai, que está, Senhor, nesta casa, ó Deus, num leito, ó Pai, numa cama, Senhor, que o Senhor possa curar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que ele possa, Deus, glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que seja adorado o Teu nome para todos sempre. Amém, amém e amém. Então coloque a mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigada pela sua audiência em nome de Jesus.